seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio ao lado da minha parceira Milena Teixeira. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Agora vocês nos veem também, né? Não só nos escutam, tem que... Exatamente. Tá tudo junto agora. Estamos em tudo agora, integrado. Pois é. Bom, a gente está muito feliz aqui com esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Porque, como a gente conversava, né, Milena? A nossa existência só é possível, a nossa resistência só é possível porque outras pessoas já fazem com que isso seja possível muito tempo atrás, né? Movimentos negros que já vieram, que já de resistência muito antes de nós, fazem a gente continuar, né, aqui seguindo e fazer o nosso movimento também de mãos dadas com tantos outros. E é para saber um pouco mais da nossa origem, né, enquanto movimento negro, da nossa resistência, que a gente vai receber três nomes, né, melhor dizendo aqui, muito importantes para o movimento negro no Brasil. A gente tem a honra de apresentar, então, o seu Milton Barbosa e a dona Regina Lúcia, que são fundadores do Movimento Negro Unificado, que é o maior movimento, né, pelos direitos dos negros no Brasil. E tem mais gente, né, Milena? Pois é, é muita gente importante hoje, gente. A gente até com medo, socorro. A gente até com medo, hein? É o Filó Filho, né, que é o criador do Cultne, que é o maior acervo digital da cultura negra da América Latina. Olha a importância disso, gente. A gente não tem nem roupa para conversar com vocês. Espero que essa aqui esteja boa, né? Pois é. Gente, muito bem-vindos, viu? A gente está muito feliz de receber vocês aqui. Boa noite. Milena e Cíntia, deixa eu só esclarecer. Eu, no movimento negro, eu sou uma menina, eu tenho só 26 anos de MMU. Milton, que é um dos fundadores, né? Eu tenho 46 anos de militância política geral. No movimento negro, só 26 anos. Só 26 anos. Milena tem menos idade, para a senhora ter uma ideia. Tá vendo? Olha aí, gente. Tá vendo que eu falei que eu tinha que botar uma roupa boa para vir para cá hoje? Com esse pessoal? Deixa eu colocar. Prazer, seu Milton. Pode falar, por favor. Oi, saudações, né? Muito bom estar conversando com vocês e vamos relembrar de alguns momentos, de alguns fatos e tal. E uma coisa importante é que hoje a luta negra ganhou uma dimensão muito grande que daqui para frente ninguém mais segura. Não tem mais volta, né? Não tem mais volta, acabou. Já diria Vilma Reis, né, gente? Exatamente. Não tem mais volta. Seu Filó, tudo bem? Chega mais para nossa mesa. Eu quero saudar vocês e saudar aqui o grande irmão Will, Regina, guerreiros de várias lutas, e saudando ele, saúdo também toda essa juventude de vocês, né? E toda essa militância jovem que está aí recebendo o nosso bastão, né? E tocando a vida. Ai, gente, até me emocionei agora, essa responsabilidade, né? Exatamente isso, recebendo esse bastão, e é uma grande responsabilidade. Exatamente, a gente está muito feliz de receber vocês. Eu vou começar, então, né, querendo saber como que o movimento, no geral, né, a atuação de cada um de vocês começou. O Movimento Negro Unificado nasce nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo em julho de 78, né, após episódios de violência policial. E é muito louco falar sobre isso, né? A gente está falando de mais de 40 anos atrás e a gente ainda tem uma luta muito grande contra a violência policial no Brasil. E registrando esse acontecimento e muitos outros, né? Tava o seu Filó ali fazendo os registros da nossa passagem. E eu queria que vocês falassem um pouco, né? Dessa importância da criação, da atuação de cada um dentro do movimento negro. Vou deixar para o mais velho. O Movimento Negro Unificado foi criado no dia 18 de junho, né, de 78 e lançado publicamente no 7 de julho na escadaria do Teatro Municipal. O que nos levou a criar o movimento foi a prisão, tortura e morte de Robson Silveira da Luz, trabalhador, pai de família, que foi preso, acusado de ter roubado frutas numa feira, foi torturado no 44º Distrito Policial de Goianazes
pelo delegado Alberto Abdala, vindo a falecer em função das torturas. Então, esse fato revoltou a juventude negra, o pessoal participava de movimentos, e então nós fizemos uma reunião no dia 18 de junho e criamos o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. No mesmo período, teve 4 garotos do time infantil de voleibol do Clube Regatas Tietê que foram proibidos de entrar na piscina. O segurança pegou e falou para o técnico: se eu deixar esses 4 garotos entrar na piscina, imediatamente 100 sócios saem. Então isso revoltou, mexeu com o técnico, trouxe para o movimento essa informação. Então esses foram os 2 motivos imediatos da criação do movimento. Quando nós estávamos preparando o ato do 7 de julho, foi morto o operário Nilton Lourenço por um PM no bairro da Lapa, em São Paulo. Então foram esses os motivos que levaram à criação do movimento e toda a articulação nacional e até mesmo internacional para se combater o racismo no Brasil. Bacana e super importante entender o início, né? O começo de tudo, especialmente para a gente, para quem está chegando agora, né? Eu passo a bola agora para o Filó, se ele puder também pegar o gancho aí e responder a gente como é que ele começa essa movimentação, essa iniciativa, né? De registrar, de guardar essa memória. Bem, na verdade, a minha atuação começa no final dos anos 60. Isso porque na casa dos 21, 22 anos, já numa condição de universitário negro, numa universidade de uma turma de 45, só tinham 3 negros. Eu, né, que era considerado hippie, e os outros 2 que eram militares. É bom que se diga, né, a minha formação, eu vim de uma família, como várias famílias negras, né? Estudei em escola pública, né, ginásio científico, tudo isso em escola pública, e tive, num determinado momento, a condição de entrar numa universidade particular, né, visto que pública era impossível para a nossa comunidade naquele momento. Então, nessa universidade, meu pai me deu essa condição, me tornei o primeiro negro aí da família a me formar. E isso daí, né, me deu um grande norte, porque você vai buscar informação, não só dentro da sua comunidade, mas no mundo. E naquele momento ali, os direitos civis americanos eram muito atuantes, né, nos Estados Unidos, fazendo com que chegassem determinados cenários, né, aquela informação. Então, através da música, eu consegui essa informação de que a luta do negro se daria a partir de uma movimentação coletiva, né? Então, nesse contexto, eu consegui, por meio da música, tomar conhecimento dos direitos civis. Paralelamente, vários companheiros já discutindo a questão racial. É bom que se diga que o momento era de ditadura plena, né? Então, tanto eu como Milton e Regina vivemos o processo da ditadura. Nossa ação foi nessa fase. Muito bem. Então, o que me deu força foi exatamente esse coletivo. Tinha como base o Movimento Negro do Rio de Janeiro, né? Porque a primeira organização que surge oficialmente era o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, aqui no Rio de Janeiro, com vários companheiros, né? Inclusive muitos deles que fundaram, como Lélia Gonzalez, o Januário Garcia, que já não estão entre nós, e vários outros, né? E ali nós nos reuníamos, mas sob a vigilância da ditadura.
E, paralelamente, existia o Renascença Clube, que é um clube de negros, né? Até hoje tem 70 anos, foi formado exatamente pelo preconceito que havia dos negros frequentarem os ambientes sociais, em especial os clubes da época. E, assim como o Renascença, acredito que o Aristocrata também, em São Paulo, procurou criar a sua própria estrutura e congregar ali a comunidade negra. Então, esse clube foi fundamental para mim, porque me forjou em mim a militância negra. Importante dizer, só para passar a bola, para a gente dar continuidade, até eu chegar nessa questão da comunicação, do registro, muitas vezes nós nos reuníamos, o movimento negro, clandestinamente, dentro de universidades. Aqui numa universidade Cândido Mendes, na Zona Sul, né? Isso daí sobre os olhares da ditadura, mas eles não conseguiam nos identificar, né? E nem nos coagir. Então, essa reunião, utilizando a questão política, utilizando a festa, foi a chave para que o movimento negro no Rio de Janeiro crescesse no período do final dos anos 60 até 74, quando, de fato, começa uma militância mais forte. É para escutar, né? Só aprendizado. Só aprendizado aqui, nossa, maravilhoso. Eu tenho uma pergunta agora, puxando muito no gancho do que o Milton falou, que o MNU nasce disso, né? Dessa revolta contra essa violência policial, contra essa violência que os negros sofriam naquela época. E aí o Filó fala uma coisa que é interessante, que também eu acho que serve de gancho para essa minha pergunta, que é: eu fui o primeiro negro da minha família a me formar. Eu também fui a primeira negra da minha família a me formar. Claro que depois de política de cotas, que é uma luta do movimento negro, inclusive a gente tem muito mais negro na universidade. Mas o que eu quero perguntar a vocês há 40 anos a gente estava brigando contra a violência policial, né? A gente começou a brigar para ter mais negros em universidades. Vocês acham que hoje a gente continua lutando pelas mesmas questões? Será que avançamos, né, em algo? Será que a gente está lutando, a gente avançou? Como é que vocês avaliam aí esse período? Eu acho que a gente continua lutando, mas a gente avançou. No primeiro programa de ação do MNU, a gente falava da questão do emprego, da invisibilidade do negro nos meios de comunicação, da violência policial, do ensino da história da África e tudo mais. A gente avançou em algumas questões, a gente tem a lei 10.639 de 2003, a gente tem a lei de cotas, a gente tem uma série de coisas, a criminalização do racismo, etc., mas a gente luta, na verdade, contra uma construção de mais de 500 anos, né? E avançamos muito. Por exemplo, hoje é muito fácil identificar negros não só na universidade, mas negros que se assumem enquanto negros nas periferias desse país, que percebem, embora ainda a nossa história esteja sendo recolocada, né, porque o que a gente tinha era uma escola extremamente racista, com um veio, com uma mão de ensino só eurocêntrica, e hoje a militância, a nossa militância, fez com que esse panorama comece a ter uma mudança significativa, né? Hoje nós temos muitos intelectuais negros produzindo na universidade. Hoje a gente tem uma moçada fazendo Islã na periferia, uma garotada, eu chamo de garotada porque estou com 67, né?
fazendo cinema negro, a gente tem uma série de coisas que é produto da nossa luta, mas ainda a gente tem muito para caminhar. Porque se a gente tem uma garotada imensa fazendo uma série de coisas, como disse Filó, que a gente está passando bastante, a gente ainda tem um número imenso de meninos negros, de mulheres negras sendo assassinados. Então, a luta ainda tem muito tempo, mas nos anima ver que tem uma moçada ainda agora vindo com vigor, já com essa história para catar na mão e seguir, com uma série de coisas. Então, é isso. Tá, em meados de 70, a gente tinha conversa com vários setores, ainda não era Movimento Negro Unificado, mas a gente, por exemplo, no Centro Cultura e Arte Negra, no SECAM, nós fazíamos atividades culturais, tinha cursinhos de formação, né? E nós tínhamos, inclusive, um grupo, nós chamávamos Grupo Decisão, eu, Rafael Pinto, um companheiro meu muito chegado, que fomos fundadores desse processo todo, né? Então, em meados de 70, a gente fazia os trabalhos lá no Centro de Cultura e Arte Negra, fazíamos trabalho na Escola de Samba Vai-Vai, articulávamos com a Nenê da Vila Matilde. Era um período de muita circulação, muito articulação, informação, essas coisas todas. Nós tínhamos um período, reunião sistemáticas com o Florestan Fernandes, que escreveu aquela Integração do Negro na Sociedade de Classe. Aquele livro era muito importante, muito bom, mas ainda era um ponto de vista de um branco sobre o negro. Então, nós passamos a fazer a discussão com ele, aí depois o Florestan Fernandes elaborou isso aqui, o significado do protesto negro. Então, ele avançou, não é? E nós também fomos avançando, né, nesse processo aí. Nós tínhamos reuniões com africanos, pessoas foragidas da luta da Revolução de Angola, Guiné-Bissau, né? Então, nós aprendemos muito com essas pessoas, e as coisas que nós aprendemos entrou como fundamento do Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, que depois, numa proposta do Abdias Nascimento, nós incluímos a palavra negro, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, né? E a sigla é MNU, né? Então, teve momentos de fundamentais importância, e hoje a luta avançou bastante, né? Mas determinadas questões são fundamentais. Por exemplo, a questão do genocídio do negro no Brasil. Quando da abolição da escravatura, 2/3 de negros no período eram livres, né? Então, esses 2/3 eram que faziam tudo na sociedade brasileira, na realidade, que a coisa do conhecimento, cuidava da saúde dos senhores e senhoras de escravos com conhecimento milenar de ervas medicinais, não é? Eram os negros que comercializavam, que organizavam as coisas, e quando da abolição da escravatura, se montou uma estratégia para buscar o europeu para substituir o negro nesse trabalho. Então, já a partir daí se montou a estratégia de genocídio da população negra no Brasil, que nós, no Movimento Negro, fomos descobrir bem depois, com muitas discussões, e isso entrou como um dos fundamentos da luta, enfrentamento ao genocídio da população negra no Brasil. Isso é um dos aspectos mais avançados e que dá norte para a luta, né? Vocês podem prestar atenção, por exemplo, quando da abolição da escravatura, de república, esse período, os grandes escritores eram negros,
médicos, poetas, músicos, pintores, entendeu? Escultor, não é? Tem casos aí de abolicionistas incríveis, Luiz Gama e tudo mais. Então, com a estratégia deles de trazer o europeu para ocupar os postos, se montou o projeto de genocídio da população negra que existe até hoje. A violência policial é fruto dessa ação, e o movimento negro foi avançando e descobrindo essas questões e criando formas modernas de enfrentamento a esse processo. Tentamos, inclusive, puxar, arrastar setores progressistas que, infelizmente, não avançaram o suficiente, porque hoje esse país era para estar muito mais avançado e era para estar dando um norte para a humanidade como um todo, por tudo que se viveu nesse país, em termos de luta de conhecimento, né? Mas as coisas estão caminhando, estão bastante avançadas. Mas tem que avançar mais, e os setores progressistas aqui também têm que tomar consciência da necessidade de se colocar isso como uma das prioridades. A questão de cotas, por exemplo, teve uma amiga nossa que foi nas Antilhas participar de um congresso que era discussão sobre reparação. Ela trouxe o material, nós pegamos o material e colocamos para discussão interna do movimento. Nós não saímos gritando que por cota, por reparação. Nós éramos até cabelo por cotas, da forma que era usada nos Estados Unidos, que eles meio que tentavam manipular os negros com isso. Aí avançamos na discussão. Hoje, sim, nós avançamos e começamos a definir a importância da questão de cotas, do significado, não é? E também a questão de reparação histórica. Esse país deve reparação histórica aos negros, e não é só esse país, não é? A Europa toda, eles devem reparação aos negros por todo o processo histórico que aconteceu, e o Brasil e a humanidade só vai avançar efetivamente quando trabalhar de forma digna essas questões. Seu Filó? Então, eu acho que bem retratado por Milton, por Regina, né? O quadro é esse mesmo. Eu vou me ater a esse momento agora, né? Que, como foi dito, os avanços aconteceram, né? Os avanços estão aí, claros. Agora, é interessante que naquela época a gente falava muito entre nós, entendeu? A luta hoje é sair de falar só entre nós e para nós e falar para uma sociedade, em especial a comunidade negra num todo, né? Então, nós tínhamos naquele momento lá dificuldades para os artistas se incorporar na nossa luta. Aqueles que se conseguiam chegar e falar dessa questão racial eram rebatidos, eram imediatamente escanteados. É o caso de Simonal, por exemplo, né? Então, hoje, nós temos um diferencial quando uma mulher negra, que viveu o processo lá atrás também, que nós perdemos ontem, a nossa querida Elza Soares, hoje nos deixa como um grande mito nessa luta da questão racial, nessa luta da mulher. Então, Elza conseguiu fazer essa ponte e ver a sua luta hoje se reverberar. Agora, em relação à questão da garotada que está aí chegando, nós conquistamos, sim. Academicamente falando, estamos bem melhores, crescemos, mas eu acho que falta agora o passo 2, que é essa garotada que está aí se formada, ter espaço para desenvolver o seu letramento, espaço para trabalhar, né? E outro ponto que eu sempre bati desde lá de trás, que sempre foi a minha luta, eu acho que a galera que se forma negra, que cresce, né, que vai lá estudar uma base que não é nossa, né?
A gente estudou na cartilha do branco, essa que é a realidade, né? Agora, a força da nossa ancestralidade nos dá um equilíbrio de forma que a gente possa avançar, mesmo na cartilha deles. Então, eu só acho que a garotada que está aí hoje, né, no topo, que está crescendo, essas lideranças, tem que voltar e dar o retorno para a base. Eu acho que isso é que está faltando, né? A galera sai da comunidade, estuda, cresce, se forma, se posiciona e esquece a comunidade. Estou falando base, tá? Não adianta vir com aquele discursozinho, né, da questão racial, da luta antirracista, mas lá na base nem vai, nem chega. Isso aí é um dos pontos que eu sempre bato nas minhas falas. Eu fiz exatamente o inverso. Fui lá, me formei e voltei para a minha base. E nela permaneço até hoje, né? E sou da área de ciências exatas, né? E cresci e me desenvolvo na área, né, totalmente diferente, de humanas, da questão da arte, da comunicação. Então, eu acho que a gente tem que deixar de falar entre nós, né? Há uma realidade hoje, na sociedade, temos hoje simpatizantes, pessoas brancas, né, que estão aí aderindo a essa luta antirracista. Mas eu acho que a galera que está aí hoje comandando tem que olhar e voltar e dar o retorno do que aprendeu, do que conseguiu para a sua base. Isso é que eu vejo. Seu Filó, como diria Emicida, né, na música Levanta e Anda, jamais volte para sua quebrada de mão e mente vazia. É uma frase muito forte para a gente refletir nesse retorno, né, do quanto a gente consegue ascender, não digo financeiramente, mas intelectualmente, para a gente conseguir, né, ter essa troca que a gente está tendo aqui agora nesse momento com vocês. Agora, é um mergulho na nossa história aqui, conversar com esse trio. E o que eu queria saber é quando se deu o primeiro encontro entre vocês três, quando vocês se conheceram, porque é aquela forma de a gente mergulhar, uma forma de, como se fosse nos álbuns de fotografia, né? Encontrar esse registro desse encontro de vocês. Conhecer mais vocês também, né? Exatamente. Como é que era? Ai, bom, eu Pegar um ganchinho do Filó. Oi? Oi, vocês me ouvem? Sim, a dona Regina quer pegar um ganchinho que o senhor falou ali, que, né, de jamais volte para sua quebrada de mão e mente vazia. Então, na verdade, eu acho que nós temos dois grandes desafios nesse momento em relação à nossa produção, a produção negra. Uma é quebrar uma das bases do ideário racista, que é devolver a nossa história para a população negra em geral. E esse é um desafio imenso, porque se a nossa população como um todo conhece a nossa história, a produção, a resistência negra, a atuação do negro na vida cotidiana desse país será outra. Por isso que, no ideário racista, a negação da nossa história é uma parte extremamente importante. E o outro desafio é para essa moçada que está na academia, que está na universidade, enfrentar o epistemicídio que essa universidade ainda branco, eurocêntrica, faz com a nossa produção, né? Então, Filó diz que é formado na área de exatas, muito poucos conhecem a produção dos negros na área de exatas, em matemática, em engenharia, em medicina, na área de humanas, mesmo na área de humanas, que
a grande atuação do movimento negro. Por exemplo, são raras as universidades que têm na sua bibliografia Clóvis Moura, Lélia Gonzalez com intensidade, os grandes africanistas, Cheikh Anta Diop, e isso é um desafio muito grande. E acho que um desafio que se coloca para os próximos anos intensamente, né? E aí, terminando isso, eu já vou dizer que conheci o Milton na militância política, né? Conheci Milton, Filó na militância política. Eu atuava num partido político e numa campanha comecei a ir ao setorial de negros e ao setorial de mulheres pegar material. E o Milton me conhece, a gente começa a ter conversas a miúdes, e ele me chama para me filiar ao MNU. Quase um ano depois, a gente vai se namorar, morar junto, e etc. E é assim que eu chego no movimento negro, né? Eu já havia militado no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento estudantil. Eu comecei, na verdade, em 75, no movimento contra a caristia, com 21 anos, final de 75, início de 76, era um movimento geral contra a caristia, um movimento de mulheres, né, organizado por mulheres brancas. Eu começo aí, e vou indo, num crescendo, e chego no movimento negro pelas mãos do Newton Barbosa, né? Então, é isso. Eis aqui, socorro. É de fundamental importância essa coisa de trabalhar a periferia, e isso o movimento negro sempre se preocupou muito com isso. Estava vendo esse ano o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. As escolas vieram denunciando racismo e violência policial, assim, um negócio maravilhoso, e que é fruto de trabalho sistemático que foi feito nas escolas de samba. Eu fui do Vai-Vai, fui chefe de ala no Vai-Vai, do Cala a Boca. Nós fazíamos trabalho com a camisa verde e branco, fazíamos trabalho com a Nenê da Vila Matilde. Uma vez nós fizemos uma reunião do Seu Nenê com a Elza Soares, um negócio assim incrível, maravilhoso, e de fato demandou muito trabalho. E no Rio de Janeiro o pessoal nosso também fazia trabalho lá, a Lélia Gonzalez trabalhava no Quilombo, não é? E tinha muitos amigos nossos, Iedo Ferreira, que da Simba, né? O Amauri, eles faziam um trabalho de fundamental importância. Então, foram feitos trabalhos sistemáticos, que só não avançou mais, porque, infelizmente, as forças progressistas não entenderam a importância de se assumir a luta contra a violência policial, contra o racismo, no Brasil e em outras partes importantes das Américas, inclusive, não é? Porque teria se avançado muito mais hoje. Todos nós brasileiros, toda a população das Américas, com certeza estaria em outra situação se eles tivessem entendido. Foi um processo muito difícil, entendeu? Mas as coisas estão avançando. O Filó, ele fazia aquela atividade no Rio de Janeiro, né? A gente, os bailes lá, a gente ia, e ao mesmo tempo a gente fazia um trabalho sistemático de reuniões, de discussões, essas coisas todas. E infelizmente não avançaram mais, porque não deu. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho aqui, só para mostrar. Nós temos aqui, por exemplo, o Programa de Ação do Movimento Negro Unificado de 78, tá? A revista aqui é uma revista de 81, o Movimento Negro, Encontro Estadual da Raça Negra, Vai, a grande campeã da capital, LSN, vamos todos defender o Lula.
21 de março, Dia Internacional contra o Racismo. Certo? Aqui, ó, livro do MNU. 10 anos. 10 anos, 78 e 88. Então, foi toda coisa que nós utilizamos fazer os trabalhos sistemáticos aqui. Pega a Lélia Gonzalez só para eles verem aí também. Aqui a grande Lélia Gonzalez. Que legal tá vendo isso mineira tudo, gente. do Rio de Janeiro, certo? Uma professora maravilhosa que teve uma contribuição fundamental. Ok? São muitas memórias, Movimento né? Negro da Constituinte, 1978, do Natália Neres. Tem muita coisa para a gente estudar, para passar para a população, certo? A coisa está avançada. Hoje nós estamos vivendo um momento rico, né? Surge até coisas incríveis aí, temos debate, o cara falando lá que do racismo dos negros diante dos brancos, essas coisas, mas são debates que estão colocados na ordem do dia, numa sociedade racista, né? Rica às custas da escravidão negra, entendeu? De roubar, inclusive, o conhecimento da população negra no mundo, tá? E isso não vai ficar em branco. Logicamente, vai ter que ter reparação histórica, sim, certo? Ou numa boa, ou vai ser arrancada essa reparação histórica. E recebendo a herança, né, de vocês, todo esse ensinamento aqui, significa que a gente não vai parar, que a reparação a gente vai continuar atrás, porque foi através do movimento negro unificado, por exemplo, né, dessas pessoas que vieram antes de nós, né, esses 3 mestres que estão aqui diante de nós hoje, que chegam, por exemplo, a lei que institui ensino de cultura e história africana nas escolas, muito mal aplicada, a gente sabe, mas foi através do movimento negro que essa lei nasce, a Lei 10.639 de 2003, assim também nasce o dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, e também a lei que institui o racismo como crime. Milena, quer falar alguma coisa? Eu fiquei com uma questão, uma dúvida aqui que a Cíntia perguntou, e eu vou voltar, gente, porque eu sou jornalista, jornalista é bicho chato, né? De quando foi que vocês se conheceram, vocês 3? Pessoalmente, O Milton né? ainda chegou a falar ali, ele atuava e tal, mas quando foi que vocês se conheceram? E o seu Filó deu uma risada, eu fiquei curiosa. Foi uma história divertida? Gente, quero saber, conta pra gente. Milton já falou aí, ele vinha ao Rio de Janeiro, nós íamos em São Paulo. Havia uma conexão, entendeu? Nós militantes, né? Assim, a partir do momento que tinha as conversas, né? Que eram conversas mesmo, né? De militância negra, de como as estratégias de como se atuar e como se combater, né, na luta, e tinha também o entretenimento, que é praxe, isso é nossa, coisa do negro, né, se reunir, se divertir, né? Então, eu tinha uma função ali de cobertura de festa, né, de fazer a festa, mas também de registro. Por exemplo, eu quero citar aqui 2 registros fantásticos. Esse momento, nós temos no acervo Cultni, foi feito em 1985 na sede do Aristocrata Clube, quando foi feito um churrasco, uma comida, né, e um bate-papo de militantes negros, né, da antiga. Estamos falando aqui, né, do pessoal, dos militantes negros da década de 30, né, da Frente Negra Brasileira. Lá estavam Aristide Barbosa, Raul Joviano do Amaral, João Correia Leite, Francisco Lucrécio, Henrique Cunha e os jovens, Milton, né? Zósimo Bubu, Amauri, né? Adalto. Adalto registrou esse momento, foi fantástico isso. Isso foi foi em 1985 na sede do Aristocrata, na sede campestre, né? Então, esse foi um dos momentos em que havia ali, o pessoal saiu do Rio de Janeiro para fazer essa conversa, né? E dentro dessa conversa tinha a galera da antiga, que era, né, da Frente Negra, e a galera mais jovem. Estou falando aí do Milton, naquela época, junto com o Zósimo Bubu e outros companheiros.
Outro registro fantástico também que nós temos, né, foi com um grande militante que nos deixou, né, infelizmente, cedo demais, mas um grande militante. Eu acho que Milton pode falar dele melhor do que eu, que é o grande Hamilton, né? Nosso irmão Hamilton, que nos deixou cedo, grande Hamilton, né? E aí temos um registro, uma fala dele fantástica no acervo Cutney também, né? E, além disso, né, outros momentos, vários momentos, né, em que a galera ia para São Paulo, trazia informação para o Rio de Janeiro, né? Era Lélia, era Beatriz Nascimento, né? Januário, que já citei aqui. Isso, e levava essa informação também para São Paulo. E o eixo era o MNU. Isso porque, né, já a partir da criação do MNU houve uma corrente, houve uma união de forças a nível nacional. E então cada um no seu métier. O meu era esse, era fazer festa, reunir a mocidade, a garotada, e passar a mensagem da luta contra o racismo. Naquela época, a violência policial era a nossa bandeira maior, né? Seu Milton, dona Regina, podem trazer as suas memórias, né, a complementar o que seu Filó falou. Então, na verdade, eu tenho uma história bem interessante com o Milton, que é a seguinte: a gente frequentava os mesmos lugares e a gente nunca tinha se encontrado antes da década de 90, né? Eu ia a vários bares onde ele ia, eu entrei Milton entra na USP na década de 70, né, em 73, e fica ainda andando, mesmo quando deixa o curso, ainda fica por ali até início dos anos 80, eu entro na USP. Ele entra na economia e eu entro na geografia em 1980. Então, os dois iniciam a vida política em organizações de esquerda, de forma clandestina, em organizações diferentes. Eu não estive na mesma organização que Milton. Nós andávamos pelos mesmos lugares. Eu sou militante do PT desde a fundação, Milton militante do PT desde a fundação, e a gente não se encontrava, né? Eu costumo dizer que a gente se encontrou na hora certa, a gente se encontrou no momento certo. Se encontrou, começamos a militar e tal. E é um pouco isso, as memórias de militância são muitas e intensas, né, na verdade, porque tudo era muito intenso, a gente fazia tudo muito precariamente, né, muito precariamente, porque dependia do nosso dinheiro, não havia financiamento, não havia internet, então a comunicação era tete a tete. Como o Filó falou, o pessoal do MNU de São Paulo saía para o Rio, para a Bahia, para Minas Gerais, e o pessoal desses lugares vinham para São Paulo, então eram encontros sempre pessoais, né? E a mesma coisa em outras áreas da militância, era assim. Como é que hoje fica muito difícil, especialmente para os mais jovens como vocês, imaginar como era a nossa militância, porque rádio, jornais censurados, os meios de comunicação, por exemplo, telefone de militância, não era seguro, era grampeado, não havia internet, então era muito... Eu acho que a gente era de uma criatividade extrema,
apesar dos momentos duros, a gente fazia festa, e eu sempre disse isso, que a Revolução Negra será uma revolução com festa, né? Eu sempre digo isso. Isso é parte importante da nossa sociabilidade, essa coisa de comermos junto, de cantarmos, de festarmos, apesar das durezas e da tristeza. O Filó falou da Elza Soares, e a Elza, com uma vida terrível, ela descobriu que cantava, e cantar foi a salvação da vida, mas isso não fez com que ela tem uma fala muito interessante, que ela diz assim: eu tinha fome e achava que ganhar algum dinheiro acabaria com a fome, mas acabou com a fome física, né? Eu continuei com fome de conhecer, fome de felicidade, fome da vida, né? E acho que é um pouco isso que move o negro, com tantas barreiras que nós encontramos, colocadas pelo racismo, com tantas adversidades, nós ainda festamos, né? E eu acho que isso é principal na nossa visão de mundo, né? Eu acho que é isso, assim. Ai, maravilhoso escutar com você, escutar isso de vocês, né? Vai ser com festa, a gente vai fazer a revolução com Anotei com a festa. frase, vou até tatuar. Tá vendo? Eu queria passar um pouco da bola pro Filó. A gente está falando muito de memórias de passado, e eu vi, né, antes de fazer aqui a entrevista, a gente estava vendo com Cíntia o trabalho da CUT, né, que é o maior acervo digital de cultura negra da América Latina. Em um momento que ainda hoje tenta apagar as memórias, né, da população negra, enfim, essa sociedade racista que a gente vive. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho mesmo, Essa luta, dessa né? luta, desse registro, desse resgate mesmo de memória. Como é que é? Bem, na realidade é o seguinte, existia sempre aquele grupo que diferenciava, né? Se ligava na questão da tecnologia. No meu caso, eu era ligado na década de 70, né, à imagem, né? A imagem, o som e a imagem, né? Então, som e imagem. O máximo que a gente chegava era uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica que seria assim o nosso top. Você ter na época que chamava-se uma Rolleiflex. Poxa, ter uma máquina dessa era fantástico. Você tirava, fotografava, levava para o laboratório e transformava aquilo em papel. Na década de 71, quando a gente vai fazer os primeiros bailes, né, nós tivemos acesso à película, que seria aí o fotolito. Pra vocês terem uma ideia, o que é o fotolito? Você faz a foto e transforma aquilo ali numa película, tá? Não é em papel, numa película. Aquela película você faz um slide e projeta aquilo ali numa parede, aonde você quiser. Então, nós pegamos meu primeiro contato com imagem, com registro, com acervo, foi exatamente fotografando a garotada que ia para o baile, fotografava, por exemplo, no domingo, aí no próximo domingo ele se via numa grande tela, com vários slides, né, ao lado do James Brown, da Aretha Franklin, do Martin Luther King, né, porque as nossas referências eram essas, né, e artistas nacionais, né. Então, porque eu sou de escola de samba, eu sou oriundo da escola de samba, né. Então, saímos da escola de samba para a soul music, a black music, né? E a black music chegou com muita tecnologia. Isso foi nos anos 70. Já nos anos 80, eu tive acesso à primeira câmera de vídeo, né? Que é o VHS. Então, surgiram duas produtoras, né? A produtora Enug Barijó, que era de Adalto, Hans Adalto, hoje está na Alemanha, e Vic Birbeck, que é uma inglesa que está no Brasil há mais de 40 anos, 50 anos,
e eles criaram a Enug Barijô Comunicações. E eu e Carlos Alberto Medeiros saímos também filmando por aí, e mais tarde criamos a Cor da Pele Produções. Como a minha cabeça, né, a minha formação, né, de engenharia faz com que eu estrategicamente trabalhe numa gestão. Toda a minha vida é meio que uma gestão, né? Então eu falei, peraí, a gente está fazendo esses vídeos todos, né? Mas a gente não tinha onde projetar, né? A gente ia filmando e mostrava o vídeo dentro do próprio equipamento, né? Em situações mais especiais, a gente conseguia produzir alguma coisa, revelar as nossas imagens, isso no início dos anos 80. Então, por exemplo, a primeira imagem de 1980 que nós registramos, no caso Adalto e Vic, foi a candidatura de Abdias do Nascimento como deputado federal, né? E de Lélia Gonzalez também. Então, essas imagens foram impactantes naquele momento. E eu consegui reunir durante 10 anos, guardar esse material durante 10 anos, né? Estamos falando aí de quase 2.000 horas de material que 2 produtoras geraram durante 4 décadas, né? Então, as primeiras 2 décadas, exatamente o material que nos dá essa referência, como falei aqui, né? A Frente Negra Brasileira, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, imagens fantásticas de Beatriz Nascimento, inédita, e por aí vai. Até chegarmos em imagens feitas em Mandela, em 1992, quando ele aqui esteve ainda como presidente do Congresso Nacional Africano. Então, a minha função foi reunir esse material, organizar, né, buscar um recurso para começar a sua digitalização. Então, hoje nós temos 3.000 vídeos na internet, quase 3.000 horas de imagens, mas que correspondem a 35% do que ainda tem aqui para ser digitalizado, que está se perdendo, porque, né, a fita é magnética, então a película vai se perdendo. Mas o que nós conseguimos resgatar, já eu diria aí que dá, nessas últimas décadas, a visão histórica mais contemporânea do movimento negro, né? Claro, falta muita coisa, mas é importante você ter, por exemplo, imagens de Teresa Santos. Só nós que temos essas imagens. Teresa Santos se posicionando enquanto mulher dentro de uma escola de samba, o trabalho de uma mulher dentro de uma escola de samba. Milton sabe o que eu estou falando. Quer falar, seu Milton, sobre essa lembrança aí que seu Filó trouxe? Teresa Santos, a gente adorava, uma grande figura, né? Já vista que ela que foi uma das inspiradoras do Centro de Cultura e Arte Negra, né? Ela veio, andou sofrendo algumas perseguições, ela foi ajudar a Revolução em Angola e tudo mais. Então, era uma experiência de vida, assim, de fundamental importância. Então, é uma figura para nós que é um símbolo, assim, Teresa Santos, Lélia Gonzalez, né? Abdias do Nascimento, tem um pessoal, assim, que, de fato, deixaram as suas marcas e nós temos muito que aprender com isso. Filó, nós temos que marcar uma conversa, hein? Certo? Vou a São Paulo. Vou a São Paulo, vamos bater esse papo. Porque é uma honra conversar com vocês à distância. Meu sonho é conhecer todos pessoalmente. Na verdade, o seu Filó, não sei se ele lembra, eu trabalhei com o seu Filó, na Assembleia Legislativa do Rio. E lá, quando o senhor foi receber um prêmio na Alerj, foi quando eu o conheci e o entrevistei pessoalmente. Então, uma parte aqui desses mestres eu já conheci, mas faltam os outros. Agora eu quero jogar para vocês justamente essa conexão, né? O quanto que vocês são ídolos pra gente, essa conexão com a nova geração. O seu Milton, Dona Regina tiveram
essa aproximação, né, lá atrás, quando o Racionais MCs aparece, ao lado de Mano Brown, e recentemente também houve aquela cena que para mim é uma das mais lindas que eu já vi na vida, que é quando o seu Milton e Dona Regina aparecem e levantam, são aplaudidos de pé dentro do Teatro Municipal de São Paulo, na gravação do DVD Amarelo do nosso mestre também da nova geração, Emicida. Eu queria que todos vocês falassem assim, né, de ter nomes como esses, o Mano Brown, o Emicida e outras pessoas que estão tentando eternizar aí o movimento, deixá-lo mais forte ainda, desse legado que vocês deixam e dessa conexão com as novas gerações para não deixar nunca a nossa história morrer. Então, tem umas coisas que a gente... Outro dia, um garoto mesmo, 23 anos, vira e diz assim: Regina, eu fico muito brava quando alguém diz sobre você e sobre o Milton o tempo de vocês. Esse garoto falou. Porque eu vejo vocês a todo momento nas manifestações e tal. Um menino muito jovem que faz letras agora, falando isso. E é muito isso, entendeu? Desde que eu comecei a militar no movimento negro, eu já não era garota, né? Eu começo a militar no movimento negro com 41 anos. Já vinha de outras organizações políticas e tal, com alguma bagagem, mas sem nenhuma bagagem de questão racial e tal. Mas já naquele momento, a proximidade com a juventude era muito grande. Nós estivemos em várias reuniões de organização do Enjune, que é onde nasceu a militância de vários desses hoje jovens que estão na militância, né? Vários. Acho que eu poderia citar muitos aqui. Mas no Enjune nasce, por exemplo, a militância, se fortalece a militância do Davidson Nicosi, que hoje é um especialista em Francis Fanon, e a gente sempre foi muito próximo, entendeu? Então, e continuamos. Então, isso é um caminhar mesmo, é um processo, né? E a gente sempre esteve muito junto com essa juventude que hoje está no Islã, que hoje está nas batalhas de rima, que hoje está teve nas escolas, nas frentes de ocupação das escolas aqui em São Paulo. A gente sempre esteve muito ligado. A gente teve um tempo atrás aqui um movimento de resistência da juventude negra, que foi, por exemplo, no shopping Pátio Higienópolis, que é um shopping, fez uma ocupação lá com falas, Então, é um processo e a gente não está ausente desse processo, né? É um caminhar, é uma construção e que a gente está sempre junto. Mas a moçada na esperança e para mim, pelo menos, é muito gratificante quando a gente vê uma movimentação intensa dos jovens hoje e a gente pode estar junto e dizendo, e a gente percebendo que essa luta não vai morrer, não vai parar, não vai arrefecer, pelo contrário, né? Então, é um pouco isso. É um processo. E é um processo que a gente sempre esteve junto com os mais jovens, né? Um dia a gente já foi, né, Jorge? Seu Milton quer falar? Eu já estou satisfeito com o que vocês estão falando. Acho que a gente vai ter que depois marcar uma reunião aí
Eu, Regina, Filó, ver mais alguma turma, tem que ver aquele maluco do Milton Salles que lançou a garotada do Racionais MCs. A gente vai ter que fazer contatos aí com gente Chama a de gente, chama a gente, hein? Vocês incluem a gente nesse rolê aí, hein? Né? E é muito legal, por exemplo, tá com duas jovens, né? Sim. Duas jovens negras conversando, tendo essa conversa, a mesma que a gente já teve lá atrás com o Mano Brown, com o KLJ, a mesma que a gente já teve lá atrás com o Davidson Nicose, com Catiara, com... É muito legal ver isso, ver essa dinâmica, ver isso crescendo. Nós somos privilegiados, né? Porque nós estamos em conexão com essa garotada e eles estão também conosco, nos respeitando, isso é muito bacana, porque ao ver o Amarelo de Emicida, esse trabalho fantástico, né? E realmente me emocionei muito, né? Não só pelas imagens do culto que lá estavam, né? Que foram retratadas, e eu achei fantástico, porque é uma equipe que trabalhou em cima de um documentário e foi fiel à nossa história. Isso é muito bacana. E ao ver Milton e Regina serem recepcionados, foi muito lindo. E fechar o vídeo, né, com uma imagem do Courtney de Marielle, aquilo ali foi fantástico. Então, o Courtney tem uma participação muito grande junto dessa garotada, né? Porque eu sempre tive colado com a música. Então, música onde tem música tem jovem, né? E esporte, né? A questão do basquete de rua, etc. Então, hoje tenho aqui uma equipe jovem que trabalha comigo, né? E que 24, 23, garotada nova, mas que tá ligada nas nossas questões. E eles ficam vasculhando o acervo Courtney, né? Aí descobriram lá uma abertura do programa que eu tinha na TV Rio aqui, diário, de 2 horas, programa. Aí eles foram pesquisar, vem cá, isso aí não tinha nenhum outro programa igual a esse não, né? Falei, não tinha não. Pô, então você foi o primeiro? Falei, foi. Pô, mas ao vivo, comandado por um preto, ninguém sabe disso. Não, mas tem que saber. Aí eu falei, tá bom, então bota essa vinheta. E era uma vinheta que nós fizemos que todo dia entrava na casa das famílias negras e era autoestima pura, né? Porque via ali um apresentador negro entrando ao vivo, direto, aquilo ali foi muito importante. Então, eu acho que nós estamos bem, graças a Deus, né? Estamos aqui já bem adiantados na idade, mas ainda produzindo, dialogando, construindo. Isso para nós é fantástico, entendeu? E interessante que a família toda seguiu nesse barco, né? Isso para nós aqui é fantástico. Olha, a gente está muito feliz, muito emocionada. A câmera não pegou em alguns momentos, mas enquanto vocês falavam, eu estava aqui assim, que nem criança, sabe? Eu falei, Milena, eu tô muito empolgada de conversar aqui, com eles. Foi, a gente estava vibrando aqui. Que troca, né? Que experiência, como é bom conversar. Como a gente falou no começo, né? Como você citou em alguns momentos, a gente não sabe de onde vem, né? E ter a presença de vocês, a militância durante todos esses anos, a preservação da nossa memória, é a gente deixar um pouquinho dos nossos rastros aí para quem vai chegar depois da gente. A gente está muito emocionado de ter essa conversa com vocês, brincando mais uma vez, brincando, falando sério. Queremos conhecê-los e ser chamados para as festas, porque, né, como disse Dona Regina, a Redenção Negra será uma revolução com festa. Com muita festa. Viu, gente? Gente, obrigada por toda a luta, né? Porque se a gente está aqui hoje também é fruto desse trabalho de vocês. Se eu estou aqui, se a Cíntia está aqui também. E obrigada por falar com a gente hoje, foi muito legal. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gente. Um beijo para vocês, viu? Um beijo para vocês. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos juntos em breve. Estaremos. Um abraço. Um abraço. Foi um prazer imenso, gente. Um beijo.